Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 30 de julho de 2012. As 10 necessárias maneiras de perder o cliente. Os detalhes de um stand-up comedy que acontece na CDL. Situação crítica no Hemocentro de Uberlândia. Faltam doadores e o estoque de sangue está muito baixo. A presidente Dilma diz que os incentivos fiscais para as empresas devem ter como contrapartida a manutenção de empregos. Mas algumas montadoras já ameaçam demitir. Um economista fala pra gente sobre este assunto. Você sabia que a cidade de Mariana foi a primeira capital do estado? O município completa 316 anos. E no nosso quadro TV O Esportes temos uma nova apresentadora que vai falar pra gente sobre o time de vôlei do UTC e os gols do campeonato amador. Essas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Acontece no dia 1º de agosto o stand-up comedy empresarial com o título As 10 Necessárias Maneiras de Perder o Cliente. A peça é dedicada ao público em geral, mas principalmente aos interessados nas áreas de vendas e no relacionamento profissional dentro das empresas. Para falar mais sobre este assunto, quem traz os detalhes para a gente é a Maria Clara Barros. Olá, Kelson, eu estou aqui com Celso Vilela, que é presidente da CDL de Uberlândia e é quem vai dar mais informações para a gente sobre o evento. Celso, o que o público pode esperar desse evento? Primeiro, a CDL busca sempre inovar, né? É uma forma de capacitação, de uma maneira dinâmica, de uma maneira muito mais agradável, muito mais alegre, que é essa proposta de, através de uma peça de teatro, passar alguns conceitos sobre atendimento, sobre os cuidados que o lojista e o seu vendedor precisa ter para atender cada vez mais um público exigente e com razão. Então, todos estão convidados a participar dessa palestra do stand-up empresarial, que é as maneiras necessárias para atender o cliente, de uma maneira negativa no aspecto. Mas é importante para a participação, começa no dia 1º de agosto, é um ciclo de palestras que vão abordar sempre o tema do atendimento ao consumidor. Qual o público-alvo? O público-alvo são os vendedores, são gerentes de loja e os empresários de uma maneira geral. E todos aqueles que queiram abraçar essa nova missão de como atender melhor o cliente em momentos de crise como vive hoje a economia no Brasil. Como fazer para participar? Tem que fazer alguma inscrição, não? Sim, é interessante fazer inscrições antecipadamente, visto a grande demanda que já tem pela participação no programa. Entre em contato com a CDL através do 3239-3400, faça a sua inscrição, garanta a sua participação e venha conosco participar do momento ímpar, inovador de fazer capacitação de vendedores. Ok, Celso, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. A presidente Dilma divulgou na última sexta-feira que os incentivos fiscais que o governo concede às empresas devem ter como contrapartida a manutenção dos empregos dos funcionários. Mas algumas montadoras, como a própria GM, por exemplo, já ameaçou demitir cerca de 1.500 trabalhadores. Bom, para falar sobre essa questão, para a gente conversar sobre este assunto, eu vou falar com o economista André Luiz Queiroz. André, muito obrigado pela presença mais uma vez. Uma situação complicada. O Brasil, que se anunciou muito que não enfrentaria crises, enfim, a crise chegou e a gente vê o reflexo disso, como o caso que a gente citou da própria GM, tendo que mandar embora alguns funcionários, se enfrentando a questão da queda de produção, e por outro lado o governo tentando incentivar, né, o consumidor, o consumo, reduzindo o IPI, e agora nesse embate. Como é que fica essa situação? Explica pra gente. Boa noite. Boa noite, Kelson. Bom, em primeiro lugar é preciso que a gente tome consciência que estamos vivendo um período de crise no mundo todo. E o Brasil não ficaria imune disso eternamente. De fato, nossa economia vinha crescendo, mantendo um ritmo acima da média mundial, e isso nos colocava numa situação privilegiada perante os demais países. A partir de 2008, o governo Lula já teve que fazer algumas concessões no sentido de manter o nível de atividade do Brasil. Uma delas foi a redução de IPI, o que se reprisa agora, porque o índice de pedidos nossos do exterior caiu, tá?
Então a presidente Dilma, mais uma vez, faz essa renúncia fiscal no sentido de tornar os nossos veículos mais baratos, facilitando a exportação e facilitando que o mercado interno também absorva parte dessa produção, tentando manter o nível de atividade econômica. Só que ela quer que mantenha os empregos, o que não está acontecendo, né? Isso foi o preço que o governo cobrou da indústria. Olha, eu lhe dou condições e nunca a indústria teve tantas benesses como agora no governo da presidente Dilma, só que em troca ela pede que sejam mantidos os empregos. E aí, nessa situação, como por exemplo a própria GM, e eu quero saber de você se além da GM está para acontecer outras situações semelhantes no Brasil. Olha, em épocas de sacrifício, é muito injusto que a gente deposite toda a responsabilidade na mão do governo, simplesmente. Há que haver um pacto social para que a gente atravesse esse período de dificuldade com o menor sofrimento possível. A gente vê questões da Espanha, da Itália, que não estão vivendo dias bons. E no Brasil, o que tem se evitado é isso. Agora, a GM, desde 2008, vem com sérios problemas. Teve que abdicar, que vender, se desfazer de várias marcas, teve que encolher. E o caso dela, no Brasil, ela está alegando que a fábrica está obsoleta, que vem produzindo somente um modelo e que não tem mais condição de manter aquilo. Bom, a presidente Dilma está voltando lá de Londres, deve se sentar ainda hoje, deve estar reunida ainda hoje já com os representantes, e hoje de manhã o presidente da FenaBrave já acenava com a possibilidade de diálogo, de acordo, de se achar alguma situação intermediária. Agora, eu gostaria de saber o seguinte, essa questão do IPI, o prazo, teoricamente dado pelo governo, é até 31 de agosto. Com relação a essas demissões, essas empresas que estão demitindo, elas podem ter essa redução de imposto suspensa pelo próprio governo antes do prazo? Antes do prazo fica difícil uma tomada de posição isolada. Vou punir, por exemplo, a GM. Que fez o anúncio. Mas o governo pode não renovar. A expectativa é que se renove em 31 de agosto essa isenção de IPI e continue mantendo a indústria competitiva. E é interessante para o governo fazer isso, continuar renovando esse IPI? Ou isso seria apenas uma coisa simples para tentar tampar um buraco momentâneo? Não, ela é uma atitude momentânea. Ela visa resolver a situação de crise agora. Ela não deve se perpetuar. Porque tem um custo social, Kelson, esse dinheiro que o governo não está arrecadando vai fazer falta para educação, transporte, habitação, segurança, todos os itens sociais que ele nos atende. Então quer dizer que a gente, na verdade, resolve uma situação momentânea, mas que poderia, inclusive, eu acredito, até deixando uma opinião agora, eu acho que precisa de uma questão de rever a questão fiscal no Brasil, porque também a gente paga muito imposto, né? Paga, professor. E o governo Lula, e principalmente agora da presidente Dilma, tem sido muito corajoso em fazer isso. Na verdade, é um teste. Se eu diminuo a arrecadação, mas melhoro o nível de atividade econômica, há uma compensação financeira para o governo, há uma forma da gente compartilhar com a iniciativa privada alguns custos sociais. Então já é um teste. Esse teste tem sido bom ou não? Olha, até agora tem sido bom, porque o governo, em contrapartida, tem aprimorado o seu sistema de arrecadação também. Então não há mais aquela gana de se criar novos impostos, de simplesmente aumentar impostos, porque o governo é deficitário. Okay. Esse tem servido como um grande teste para haver uma reforma fiscal efetiva. Professor André, volte mais vezes. O senhor fala muito bem, nos dá muitas dicas de economia. Muito obrigado pela entrevista, disponha. Viu? Boa noite. Boa noite. Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira. No Triângulo Mineiro, o tempo deve ficar estável, com predomínio de sol. O ar seco também proporciona baixos índices de umidade relativa do ar. Em Uberlândia, dia ensolarado e seco pela manhã e também à tarde. Não há previsão de chuva. A temperatura é de 8 graus, a mínima, e a máxima não passa de 23. Veja como fica o tempo em outras cidades do estado. A terça-feira em Araguari será de tempo parcialmente nublado pela manhã, sem previsão de chuva, mínima de 11 e máxima de 27 graus. Em Frutal, sol entre nuvens pela manhã e à tarde. Não deve chover. A mínima é de 17 e a máxima não deve passar dos 27 graus. Em Centralina, o sol aparece entre nuvens. À tarde, dia ensolarado. Não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 16 e 31 graus.
A terça-feira em Coromandel é de tempo aberto pela manhã, à tarde dia ensolarado, mínima de 13 e máxima de 28 graus. E daqui a pouco o Hemocentro de Uberlândia ainda precisa de doadores. A situação é preocupante. A gente volta já. A Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, juntamente com o Hospital de Clínicas e a Secretaria Municipal de Saúde, promovem de 1º a 7 de agosto de 2012 a 14ª Semana da Amamentação. No dia 3 de agosto será realizado um encontro científico, com palestras e discussões sobre o aleitamento. A atividade acontece no anfiteatro do Bloco 3Q do Campus Santa Mônica. Os interessados podem se inscrever gratuitamente no próprio local a partir do 12h30 do dia do evento. Na semana passada, nós mostramos uma reportagem que falava sobre a queda de doações de sangue no Hemocentro de Uberlândia. Pois é, a situação ainda continua crítica e na tentativa de resolver o problema, a TV Universitária vai reprisar agora a matéria exibida no último dia 24. A sala de captação de sangue está assim, praticamente vazia. Alaelson foi um dos poucos doadores que apareceram por aqui. Para ele, contribuir com o banco de sangue é quase uma obrigação. O importante é cada um fazer sua parte, sempre ajuda, né? Esse mês, o Hemocentro de Uberlândia registrou uma queda de 30% no setor. As baixas temperaturas contribuíram para diminuir o fluxo de doadores, o que tem preocupado a coordenação. Aos doadores que são frequentes, para eles não esquecerem e priorizarem, né, a doação de sangue, comparecerem ao Hemocentro para ajudar quem está necessitando. E quem nunca doou e tem a vontade, aproveitar a oportunidade que agora a gente está necessitando. Quem pode doar? Toda pessoa saudável, entre 16 e 67 anos de idade, lembrando que aqueles menores de idade têm que vir acompanhado dos pais, não tenha fator de risco para doença sexualmente transmissível, pese mais de 50 quilos. O Hemocentro de Uberlândia recebe cerca de 2.000 doadores por mês e atende 18 municípios da região. Por isso, precisa manter o estoque completo para que não falte sangue nos hospitais. Segundo o diretor do Hospital de Clínicas da UFO, a falta de doadores reflete diretamente nos atendimentos prestados pela instituição. Por isso, é preciso que as pessoas se conscientizem quanto à importância da doação de sangue. A Fundação Hemominas, já no início dessa semana, ou no término da semana passada, startou para nós aqui um alerta, né, colocando que havia um estoque subdimensionado, ou seja, bem aquém do mínimo necessário, né? Então é importante que seja nesse momento divulgado para todos que é necessário realmente que aqueles doadores já cadastrados e os possíveis novos doadores, eles acessem o site da Hemominas ou venham até a Hemominas para realmente serem doadores. Bom, e para falar desta situação crítica e sobre uma nova campanha do Hemocentro, eu converso agora com a Ludmila Guimarães Martins, que é a coordenadora de capacitação de doadores lá do Hemocentro. Ludmila, a gente acabou de rever a matéria que nós fizemos na semana passada. Continua ainda numa situação complicada, em virtude de vários fatores, férias, essa questão do tempo, né? As pessoas se afastam do Hemocentro, como é que é isso? Boa noite. Boa noite. É verdade, né? Durante todo o mês de julho a gente registrou uma queda no comparecimento de doadores. O frio, as férias, as doenças comuns nessa época do ano, tudo isso faz com que as pessoas deixem de doar. Mas a necessidade por sangue continua existindo. E é por isso que a gente encontrou e enfrenta esse problema ainda hoje. Pois é, a gente falou da questão do frio, essas doenças comuns do inverno, como gripe, resfriado, a questão da umidade relativa do ar, que deixa pessoas como eu com a garganta muito ruim, né? Essas pessoas, mesmo assim, elas podem doar ou não? Nesse caso, elas têm que realmente ficar afastadas do Hemocentro.
Sim, tem que ficar afastado. Então, existe o tempo que a pessoa deve aguardar para depois estar em condições de fazer a doação. Então, por exemplo, no caso de gripes, resfriados, depois que não tem mais nenhum sintoma, 7 dias pode fazer a doação. Certo. Agora, se fez uso de antibiótico, já deve aguardar 15 dias. Então, dependendo do tipo de... Se está em processo alérgico, não pode fazer a doação. Então, por isso também o movimento cai, né? A gente sabe que isso tudo que a gente citou aqui acaba cometendo boa parte da população nessa época do ano. Bom, a gente falou várias vezes que a situação é crítica, mas eu gostaria de saber quão grande é a gravidade desse problema. É uma gravidade momentânea? O estoque de vocês como está? Qual que é o tipo que está faltando mais? Enfim, fala pra gente um balanço da situação. Houve um momento durante o mês de julho, acho que na semana anterior, há uns 15 dias atrás, mais especificamente, que realmente a situação chegou até a haver suspensão de algumas cirurgias em virtude da falta de alguns tipos de sangue, principalmente do tipo O positivo, né? Que aí eu aproveito para fazer um esclarecimento, porque a população acha, mas esse é o meu sangue, mas é mais comum. Mas é também mais comum entre os pacientes, então é o sangue mais utilizado pelo Hemocentro, né? Hoje, os nossos estoques estão em níveis considerados normal, o atendimento está normal, mas é claro que é uma situação que nos preocupa porque o movimento continua abaixo do que é o ideal. Então, a gente precisa ter cerca de 80 comparecimentos ao dia para poder fazer o atendimento de Uberlândia e região, e a gente ainda não conseguiu manter esse índice. Bom, em virtude disso e também, claro, de campanhas como vocês sempre lançam, vocês estão lançando mais uma, que é essa que você está com essa camiseta bonita, né? Sou campeão de solidariedade e com o símbolo das Olimpíadas. Fala pra gente dessa campanha, Ludmila. Na verdade, a gente quis aproveitar aí esse momento, né, da realização das Olimpíadas para tentar chamar a atenção, mobilizar a população, envolver as pessoas também ligadas ao esporte, que tem uma preocupação com a qualidade de vida, para poder participar conosco durante esses dias. Então, de segunda a quinta-feira, a gente tem alguns grupos de doadores agendados para comparecerem ao Hemocentro e, quem sabe, tentar reverter essa situação, né, melhorar os nossos estoques. Então, é uma forma de chamar realmente a atenção, de sensibilizar a população para a importância da doação de sangue. E geralmente nessas campanhas vocês fazem algumas atividades. Dessa vez tem alguma coisa? Eu já fiz várias matérias com vocês, que vocês escolhem um dia para divulgar alguma coisa, para chamar a atenção. Como é que está essa programação dessa campanha? Ou dessa vez é só mesmo essa apelação para que as pessoas possam ir no Hemocentro? Na verdade, a gente está fazendo a distribuição de camisetas para os doadores que comparecem, né, ao Hemocentro, além desse agendamento específico de alguns grupos de doadores. Então, procuramos algumas empresas parceiras e conseguimos, junto a essas empresas, que disponibilizassem grupos de doadores para comparecerem ao Hemocentro. Então, foi realmente mais o foco da campanha foi a questão da mobilização. A gente fez uma divulgação através de cartazes que foram distribuídos em vários pontos da cidade, tentando chamar a população para participar conosco. Só para terminar, Ludmila, eu quero que você dê aquele recado que você sempre deu, que você sempre dá, que é mostrar para as pessoas que doar sangue é um ato muito simples e que pode salvar vidas, e falar do que é preciso para que a pessoa seja uma doadora. Então, a idade mínima hoje para doação é a partir de 16 anos, mas lembrando que os menores têm que estar acompanhados dos pais, tanto do pai quanto da mãe, e a idade máxima é 67 anos. Apresentar o documento de identidade, tem que estar em bom estado de saúde, não pode estar gripado, tratamento dentário, usando medicamento, como a gente já colocou aqui. De manhã, tomar o café da manhã normalmente, não há necessidade de jejum. No período da tarde, aguardar 3 horas para poder fazer a doação. Então, a pessoa vai até o Hemocentro, vai ser feito o cadastro, ela passa por uma triagem clínica para avaliar as demais condições para doação. Se estiver tudo certo, ela já faz a doação no mesmo dia. Todo o processo dura em torno de 1 hora e 15, então da chegada à saída do doador, é um procedimento rápido, né? E a gente tem que lembrar que os pacientes estão aguardando, né? Então, que existe todo dia uma série de pacientes que cirurgias dependem de sangue, pacientes que fazem tratamento no Hospital do Câncer que precisam de transfusão, que fazem hemodiálise. Então, a gente precisa manter o comparecimento regular para fazer esse atendimento de Uberlândia e região. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Eu vou lembrar uma coisa. Gente, além de tudo isso que ela falou, o pessoal lá é muito gente boa. Eu adoro o pessoal que trabalha no Hemocentro, atende a gente numa alegria, numa felicidade. Então compensa você fazer este bom ato e ajudar as pessoas que precisam realmente de sangue. E aí você pode, às vezes, ganhar uma camiseta como essa linda que ficou essa arte, com esses arcos das Olimpíadas, e que sugere aí até uma linha vermelha que, no meu entendimento, vê se eu estou certo, seria a transfusão de sangue, né?
aqui tá, sou doador de sangue nas costas. Ah, então tá ótimo. Ludmila, obrigado. Eu que agradeço. Um abraço, tomara que melhore a situação. Vai melhorar. Tá? E depois do intervalo, você sabia que a capital mineira já foi a cidade de Mariana? E ainda os destaques do esporte com Amanda Barbosa. A gente volta em instantes. Só é motorista quem é habilitado. Mariana, a primeira capital do estado, completou 316 anos. A data foi marcada no Dia de Minas, com a transferência da capital mineira para a cidade. Os sinos se dobram para comemorar os 316 anos de Mariana. Primeira vila, primeira capital, primeira cidade a ser projetada em Minas Gerais. Mariana ainda preserva a sua história, na arquitetura, na religiosidade, na simplicidade do povo. Morar em Mariana é bom, porque é uma cidade muito católica. A cidade respira o clima de história. Tem essa tradição histórica e religiosa. Eu gosto demais daqui, eu já moro aqui há 50 anos. As festividades de aniversário começaram cedo com a celebração da Santa Missa. Fundada em 1696 por bandeirantes paulistas, a cidade recebeu este nome em homenagem à mulher do rei João V, Rainha Maria Ana. A época da exploração do ouro se foi, mas Mariana ainda guarda riquezas que nos remetem ao tempo do Brasil colônia. A beleza das igrejas, a arquitetura barroca. O Thaís, ele deixou obras de grande vulto aqui na cidade de Mariana, como na igreja de São Francisco de Assis, na Catedral Basílica da Sé. Hoje, Mariana tem cerca de 54 mil habitantes. Na cidade, o novo contrasta com o antigo. Carros passam pelas ruas, ainda de pedras. Crianças brincam nas praças. Paisagem que atrai muitos turistas. As igrejas são muito bonitas, né? O pessoal muito acolhedor. Tem aí um acervo cultural bem extenso. No aniversário de Mariana, a capital mineira é transferida simbolicamente para a cidade. A praça se transforma em um grande palco onde toda a história é relembrada. E é neste cenário que, todos os anos, acontece o Dia de Minas, que neste ano foi ainda mais especial para a Justiça do Trabalho. O orador oficial foi o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Carlos Alberto Reis de Paula, que, ao falar da importância do evento, destacou que a Minas de ontem tem encontro marcado com a Minas de hoje. Em um momento de rigorosa transição, é que devemos enxergar nos dias de hoje para que preservemos os valores típicos da mineiridade, que podemos sintetizar em respeito às tradições, em conjugação com a luta pela liberdade. O ministro foi agraciado com a medalha do Dia do Estado de Minas Gerais, com outras 49 personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do Estado. E é muito bom viver com a nossa gente, né, com nós mineiros. Eu gosto de Minas e por isso eu proclamo com muito orgulho que sou mineiro. Na solenidade, o governador do estado, Antônio Anastasia, comentou a escolha do ministro do TST como orador oficial do Dia de Minas. É um grande nome mineiro em Brasília e, portanto, é uma das glórias de Minas. Nós temos a oportunidade de honrá-lo e ele também honrar Minas na função que ocupa. A desembargadora do TRT Minas, Maria Laura Franco Lima de Faria, convocada do TST, representou o tribunal no Dia de Minas, que teve Mariana como capital, os mineiros como personagens principais e a mineiridade exaltada em cada gesto, em cada fala, em cada expressão. E agora tem o nosso quadro TV O Esportes, que tem uma nova apresentadora. É a Amanda Barbosa, que vai falar pra gente sobre o time de vôlei do UTC e os gols do campeonato amador. Amanda, é com você.
Olá, boa noite. O domingo foi movimentado com a última rodada da primeira fase do Campeonato Amador de Uberlândia da Primeira Divisão. Roda Viva, Santa Luzia, Floresta e Umuarama disputavam a 8ª vaga e quem se deu bem foi o Umuarama. Vamos conferir os resultados. O Roda Viva foi derrotado pelo Aurora pelo placar de 3-2. Já o Flamengo venceu pelo placar simples de 1-0 a equipe do Nova Aliança. O Tocantins goleou o Santa Luzia ao vencer por 5-0. Já o Guarani venceu por 3-2 a equipe do Floresta. O América goleou o Voluntários por 5-1. O Umuarama venceu por 4-1 a equipe do Industrial. O Rio Branco venceu por 1-0 o Luizote. E o Guará derrotou o Colorado pelo placar de 3-0. Duas equipes foram rebaixadas para a segundona, Industrial e Guarani. Inclusive, o Bugre conquistou sua primeira vitória na competição ontem, porém, não foi suficiente para evitar a queda. Seguem adiante na competição 8 equipes divididas em 2 grupos, que nós vamos conferir agora. Os classificados do Grupo A, Guará, Tocantins, Aurora e Flamengo. Já no Grupo B, Rio Branco, América, Colorado e Umuarama. Os confrontos da próxima fase ficam da seguinte forma: o Guará enfrenta o Umuarama, o Tocantins enfrenta o Colorado, o Aurora pega o América e o Flamengo faz um clássico contra a equipe do Rio Branco. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro empatou com o Fluminense, somou 1 ponto e permaneceu na liderança com 32 pontos. Já o Cruzeiro venceu o Palmeiras por 2-1. Vamos agora conferir os gols dessa partida. No primeiro lance, o Montilho sofreu pênalti na cobrança, o Borges converteu 1-0 para o Cruzeiro. Logo em seguida, no outro lance, o Tinga pegou o toque, passou, resvalou na defesa do Palmeiras e aí sobrou para o Borges, que acabou fazendo o segundo. 2-0 para o Cruzeiro. O Palmeiras ainda diminuiu o placar com cobrança de pênaltis de Barcos, mas não adiantou. Vitória do Cruzeiro pelo placar de 2-1. Com a vitória, o Cruzeiro chegou a 23 pontos e ocupa a 5ª colocação e está a apenas 1 ponto do G4. Do futebol para o vôlei, o time masculino de vôlei de Uberlândia irá participar do Campeonato Mineiro. A estreia da equipe será no dia 8 deste mês. Vamos acompanhar a matéria. Os treinos estão a todo vapor. 6 dias por semana, os jogadores do time masculino de vôlei estão se reunindo na quadra do UTC. Um trabalho duro que visa manter o bom desempenho para o Campeonato Mineiro de Vôlei. A equipe não participou da disputa no ano passado por falta de verba. A estreia do UTC no campeonato será no dia 8 de agosto em Belo Horizonte. Nossa folga foi muito pequena e aí já começou um treino bem puxado, principalmente visando a parte técnico-tática, né, já que a preparação física deles, tanto na academia quanto em quadra, também num volume intenso, né? E a gente sabe que se tiver uma preparação forte, uma preparação à altura do Campeonato Mineiro, certamente os resultados poderão ser mais aproximados do que a gente espera, que é uma classificação. O Campeonato Mineiro conta com 5 equipes: o time Minas, o Cruzeiro, a equipe de Juiz de Fora, de Betim e o UTC. O treinador não fará muitas mudanças no grupo, apenas irá reforçar a equipe com a participação de um jogador que estava fora na última temporada. A gente não contou na Liga Nacional com a participação do Renato Parreira, né, que é um jogador que fez uma certa falta na equipe, mas que já retornou aos treinos há uma semana, e a gente vai contar com ele sim no Campeonato Mineiro. Uma boa sorte para o Manuel Honorato e também para a sua equipe. O TVU Esporte volta na próxima quinta-feira trazendo mais informações do esporte local e também das equipes mineiras no Campeonato Brasileiro. Obrigado, Amanda, e parabéns pela estreia. O TVU Esportes volta na próxima quinta-feira. E se você quer participar do nosso telejornal enviando sugestões, é só entrar em contato com a gente pelo telefone da redação do TVU Notícias, que é o 3239-4338, ou também por e-mail, redação@dirco.ufo.br. O nosso TVU Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã, terça-feira, tem mais às 6h30 da noite, é claro. Eu espero por você. Uma boa noite, a gente se vê amanhã.